Bom, boa noite, professor João Paulo. Eu sou Ana Carolina, eu sou estudante do 11º período de Medicina da Faculdade de Medicina da UFRJ. Estou muito feliz de estar com o senhor aqui hoje, muito obrigada pela disponibilidade. Eu queria perguntar primeiro para o senhor, assim, queria pedir para o senhor se apresentar um pouco, por favor. Quem é o senhor? Quem sou eu? Então, tá bom. É. Eu sou pediatra, pneumologista pediatra, e acabei, por ser pneumopediatra, entrando nessa luta antitabágica. Então, hoje você não fuma aí dentro da UFRJ, por exemplo, porque é lei nacional, né? Depois eu comecei a atender como alcoólico no consultório pediátrico. Então, a minha luta, além do tabaco, entrou o álcool. E depois eu comecei a atender surto psicótico por uso de maconha. Então, a minha luta também entrou aí a maconha. Então, eu sou um simples pediatra, doutor em pediatria, e represento o assunto de drogas na Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Pediatria de São Paulo, tem o grupo de tabagismo da Associação Médica Brasileira e o grupo de drogas listas e ilícitas do Conselho Federal de Medicina. O senhor falou que antigamente se usava, se fumava dentro das faculdades, isso é muito verdade, né? A FRJ é uma faculdade muito antiga também, nosso hospital universitário também é super antigo. E alguns dos auditórios que a gente usa para fazer nossas sessões clínicas, etc., nas poltronas tem uma gavetinha, assim, onde colocavam as cinzas, né? E é engraçado que no começo da faculdade, quando a gente começou a frequentar esses auditórios, ninguém tinha muita noção, assim, ninguém sabia para que era aquilo, se era para guardar chiclete, o que que era. E aí foi só depois de um tempo que falaram pra gente, não, isso aqui era porque o pessoal fumava dentro dos auditórios e tal. Eu, graças assim, ainda bem que eu sou de uma geração que acha estranho isso, né? Que não conviveu tanto com isso de fumar dentro de lugar fechado, né? Por causa de toda essa luta, todo esse ativismo que agradeço ao senhor. Eu estava olhando o site do Dr. Bartô e eu já vi alguns audiobooks que tem disponíveis lá. Hoje eu ouvi o Sumiço do Vovô e eu ouvi também o Meu Tio Virou Banguela. Achei as histórias muito engraçadinhas, mas que tratavam com muita seriedade do assunto, com coisas que são muito reais, com realidades muito duras, mas que são apresentadas de maneira muito, assim, elas são reais, mas são gentis, assim, com as crianças, né? E eu queria que o senhor justamente contasse um pouquinho da sua experiência com esse projeto, Dr. Bartô. Assim, quais são os ingredientes que o senhor usa para poder engajar as crianças e os adolescentes nesse projeto, nesse ativismo? Quando me perguntam, por exemplo, se eu sou favorável ou não à legalização da droga, a maconha no caso, eu digo que eu não sou nem contra nem a favor. Eu sou a favor da prevenção. Então, a prevenção tem que vir antes. E a prevenção começa intraútero. Não tem idade para você fazer a prevenção. Porque se a mãe fuma, o feto vai nascer pequeno para a idade gestacional, mais problemas respiratórios, e assim vai, todo mundo já sabe disso. Então, a prevenção começa desde cedo. Se a mãe está amamentando, fumando, por exemplo, né, ou usando outro tipo de droga, por exemplo, eu atendi uma criança com 15 dias de vida que ela acabou evoluindo ao óbito e a causa do óbito foi alta concentração de crack na urina, de cocaína na urina, aliás, né? Então, uma criança de 15 dias, onde é que ela pegou a cocaína? Pegou no leite materno. Então, a mãe que é usuária, hoje eu tenho que perguntar na puericultura se a mãe usa alguma coisa, porque tudo isso passa pelo leite materno. Então, o uso da cocaína seria uma contraindicação de amamentar. Então, a droga está muito perto da pediatria. Então, nós temos que atuar na prevenção. E esse Dr. Bartô foi um personagem criado, era o meu apelido de infância. Criei esse personagem, ele pegou, né? O nosso material todo é baseado nessa figura e as crianças têm uma coisa com essa figura também. Então, por exemplo, toda consulta que eu faço no ambulatório ou no meu consultório, eu distribuo algum livreto de acordo com o aconselhamento que eu fiz. Então, se eu estou falando do tabagismo, meu tio ficou banguela, ou Marcelinho Miado e a Névoa Assassina, é sobre o tabagismo passivo, né?
eu vou entregar esse material, percebe? Esse não é um material que é brinde, é um material para eu distribuir de acordo com o aconselhamento breve que eu fiz na minha consulta. E quando eu vou para as escolas, é a mesma coisa, né? O projeto do Dr. Bartô atua, então, na área médica e na área escolar. Então, na área médica, é incentivar o médico a fazer o aconselhamento breve. E na área escolar, incentivar o professor a fazer o aconselhamento breve. Então, eu fui para uma escola essa semana que passou, uma ETEC, eram 240 alunos do ensino médio, uns 10 professores, e eu tive, além de distribuir todo o material que a gente tem gratuitamente, eu convenci alguns professores a passarem um vídeo que está no nosso site no início da sua aula. Porque não adianta eu, escola, falar uma vez no ano. Isso é zero de eficácia. Mas se o professor passar os vídeos que estão no site toda semana, ele gasta 2, 3 minutos passando o vídeo e 2, 3 minutos discutindo aquele vídeo. Você teria um aconselhamento breve toda semana, percebe? Então, a gente acredita nisso. O projeto se baseia nisso, no aconselhamento breve, tanto na área médica quanto na área escolar. Eu sei também que, além de fazer esse aconselhamento para as crianças, tanto no consultório quanto nas escolas, o senhor também está sendo muito chamado para dar treinamento para os residentes de pediatria, né? A abordagem do tabagismo e de outras drogas. Quais são as dúvidas que esses residentes trazem, que são mais recorrentes para o senhor? O grande problema com os residentes é que boa parte usa droga. Esse é o grande problema. Então, nós estamos falando aí de maconha, estamos falando aí de narguilé, estamos falando aí de cigarro eletrônico. Então, o Alberto Araújo, que era da sua escola, que fazia o ambulatório antitabágico aí na UFRJ, ele tinha trabalhos mostrando que 50% dos alunos de medicina da UFRJ usaram narguilé no último ano. Então, como é que nós vamos fazer a prevenção de uma coisa que a gente usa, percebe? Então, esse é o grande problema. Então, eu lembro de um aluno do 5º ano, eu levei um professor de psiquiatria, que é o Valentim Gentil, para falar lá numa reunião clínica da pediatria, lá no Hospital Universitário, e ele foi falar sobre a maconha. E um dos alunos do 5º ano falou: doutor, o senhor só fala da maconha, o senhor não vai falar do açúcar? O açúcar também vicia e faz mal. Quer dizer, o aluno ele quer derrubar o professor para justificar o que ele usa, percebe? E aí o professor falou assim: sabe o que é, meu filho? É que eu nunca vi alguém tendo surto psicótico comendo açúcar. Mas com maconha eu vejo sempre, né? Então, o grande problema, eu acho isso. Tem gente que veste a camisa do projeto porque acredita no aconselhamento breve, e fica muito feliz quando faz uma mãe parar de fumar, no ambulatório que você está atendendo o filho dela, não importa a idade, tá? Tem aquela turma que não vai se engajar nisso porque ele bebe, ele usa, e aí vai. Então, tem uma reunião, no consultório de ebiatria, tem um exemplo lá que o professor de lá sempre fala, que o interno chegou e deu uma chamada no garoto lá, porque o garoto bebia, tal, não sei o quê. No último retorno seguinte, o garoto trouxe um vídeo da internet com aquele aluno meio exaltado, embriagado, numa festa da Faculdade de Medicina, percebe, não? Então, nós temos que dar um exemplo. Então, antigamente se fumava atendendo. Hoje ninguém vai atender fumando. É um absurdo, porque isso pegou, a lei pegou. A gente sabe o que precisa fazer para a lei pegar. Mas o álcool, por exemplo, ele continua na mídia. A propaganda, hoje você não tem propaganda de cigarro na TV, mas você tem propaganda de cerveja. E um filho de médico perguntou para o pai: pai, o que é ser brameiro? Porque a propaganda da TV dizia: o meu sucesso, o jogador de futebol falando, que era o Ronaldo Fenômeno na época,
O meu sucesso é porque eu sou brameiro. Bom, uma criança de 8 anos quer ter sucesso também, como? Percebe? Então, a propaganda está voltada para a infância, né? Para a criança. E o adolescente está nessa também. Então, as festas da medicina são conhecidas em todo o planeta. Então, como é que a gente vai dar o exemplo? Esse é o ponto principal, que eu acho que tem aí a problemática com os residentes. Acho que talvez até eles façam muitas perguntas, até para um conhecimento pessoal deles, né? Nesse sentido, assim, de Tem. eles usam e eles querem saber também sobre o assunto. Agora, tem uma boa turma que não fuma, que não usa droga, que não bebe. E eu não sou contra a bebida. Eu sou contra a bebida para menor de 18. E eu sou contra o excesso de bebida. Eu entrevistei aí no Rio de Janeiro um congresso de pneumopediatria, o Clêmax Santana, que fez o projeto, você conhece ele, e eu fiz uma pesquisa ali dizendo o seguinte: fiz 5 perguntas sobre tabagismo. Qual é a miligramagem da reposição de nicotina? Os pediatras não sabiam, os pneumopediatras não sabiam, e a população não médica do Congresso, que são os expositores, etc., também não sabiam. Então, como é que você vai tratar uma mãe tabagista se você não sabe a miligramagem do remédio que se usa, que é o adesivo de nicotina, percebe? Então, há um desconhecimento. Então, você pergunta para o jovem, e o estudante de medicina está dentro disso, qual é a droga que faz menos mal? O que todo mundo responde? Ah, todas fazem mal. Sim, mas qual faz menos mal? O que o pessoal fala? Maconha e álcool. A maconha, o problema pulmonar da maconha é tão grande quanto o do tabaco. Só que você fuma 20, 30 cigarros por dia, o fumante, e o maconhista usa 2, 3 baseados e acabou. Então, o pulmão acaba sendo menos lesado. Mas a lesão cerebral da maconha é irreversível se ela aparecer. Esse é o ponto. Então, um cara me perguntou: doutor, eu estou limpo da maconha há 5 anos. Quanto tempo sem a droga para minha memória voltar ao normal? Eu tive que falar para ele: cara, não vai voltar. Esse é o ponto. A lesão da maconha é irreversível, que é o famoso noia. Né? O que é um noia? Aquele cara meio lento, meio devagar. E entre nós também tem uns noias aí. Todo mundo conhece um noia. Né? Então, esse é o problema. O estudante de medicina também acha que não vai acontecer com ele, percebe? Não? Igual a população em geral. Então, eu tive um garoto que estava usando maconha com o pai, o casal, os pais eram separados. Quando ele ia para a casa do pai, usava maconha. E a mãe descobriu, tal, foi no consultório. Eu fiz 2 consultas com ele para dissuadi-lo do uso da droga. Ele tinha 15 anos. Qualquer droga usada até os 18, até os 21, a chance de dependência é maior. E as lesões são maiores. Bom, esse camarada precisava de um neurologista, eu indiquei um neurologista. A primeira pergunta que ele fez ao neurologista, que ele tinha um eletroencefalo meio alterado, foi se ele poderia usar droga, maconha. O que o neurologista respondeu? Ah, de vez em quando pode. Porque talvez esse médico fosse um usuário recreacional da maconha, percebe? Bom, esse garoto convulsionou 2 segundas-feiras dentro do ônibus escolar de manhã cedinho, que coincidiu com os fins de semana que ele estava na casa do pai, percebe? Aí eu vi esse pai chorar, entendeu? Porque convulsão é aquela sensação de morte iminente, né? Então é isso, quer dizer, como é que um médico vai orientar uma coisa nesse nível, percebe? Não. Então, o médico desconhece o problema das drogas. E a gente precisa aumentar o conhecimento do médico e dos nossos pacientes a respeito das drogas. Isso é dando informação, que é o aconselhamento breve. O senhor faz essa abordagem individual no consultório, com esses aconselhamentos breves, e faz essas abordagens nas escolas, que são abordagens em grupo. Parte do nosso internato rotatório, parte do internato rotatório de saúde mental é dentro de CAPs, né, que são lugares aqui dentro da rede de atenção psicossocial do SUS, que atendem
nos CAPS-ADs, a gente atende pacientes dependentes de álcool e drogas. E lá, eu já participei de algumas reuniões em grupo com essas pessoas que são dependentes. E falam sobre redução de danos, etc. Assim. Mesmo nesses lugares, às vezes eu percebia que nem todos os profissionais tinham muito conhecimento, assim. Mesmo eu também não tinha tanto conhecimento para falar sobre o assunto. Mesmo assim, era um espaço assim legal de abertura, de compartilhamento, assim, de apoio mútuo. O senhor acredita também nessas abordagens em grupo? Ou o senhor prefere fazer as abordagens individuais de aconselhamento breve dentro do consultório? O meu ambulatório para parar de fumar é em grupo. Eu faço isso desde 2004. Eu acho que o meu foi um dos poucos ambulatórios para parar de fumar que não pararam nos 2 anos de pandemia. Eu atendia por WhatsApp, atendia à distância, atendia por live, fazia, pintava e bordava. Então, é em grupo. E é muito interessante ser em grupo, porque no grupo eu não sigo o padrão do INCA, de abordagem para fumante, que seriam 5 reuniões. Eu sigo um padrão de presença contínua, ao tempo que o indivíduo quiser. Então, no meu grupo, eu trabalho com grupos maiores, tem 30, 40 pessoas, e tem gente lá que já parou de fumar, que está indo, porque ele não quer ter recaída, percebe? Ele vai menos frequentemente, vai cada 15 dias ou uma vez por mês, mas ele continua indo. E daí tem aquela turma que está parando de fumar e turma que está começando. Então, é muito interessante, porque quem já parou de fumar transmite ideia para aquele que está chegando que dá para parar de fumar, porque ele conseguiu. Então, o grupo é muito interessante. E grupo de conversas com adolescentes também, é o que eu faço nas escolas. Eu fui na CETEC, que eu falei, chega lá, o projetor não funciona, o microfone está com falha, escola pública, é sempre um suspense se as coisas vão funcionar. Mas eu faço um trabalho de perguntas e respostas com eles, que é muito eficiente. Só que só isso não basta, precisa mais. Então, eu falei lá principalmente do cigarro eletrônico, que é o tema que eles me pediram. Então, numa escola, eu perguntei, por que os seus avós fumaram? E o pessoal respondeu, porque era chique, porque era sexy, porque socializava, você fumava em grupo, não conheciam os problemas relacionados ao tabaco, os nossos avós, e não pensavam que não viciava. Aí eu perguntei para eles, por que vocês usam maconha hoje? Ou cigarro eletrônico? Eles não souberam responder, e eu respondi, porque é chique, porque é sexy, porque é as mesmas coisas, não conhecem o possível malefício da droga e acham que não vicia, que é o marketing da empresa produtora, percebe? Só que a gente sabe o boom de dependência nicotínica e 68 mortes de adolescentes nos Estados Unidos até dezembro de 2019. Por que eu ponho essa data? Porque depois veio o Covid. E aí a doença inflamatória do cigarro eletrônico se confundiu muito com a doença inflamatória do Covid. E aí perdeu-se um pouco o controle. Mas a gente sabe que fumar aumenta a chance de ter um Covid com má evolução em 14 vezes. Então, isto é bem significativo, né? Então, temos que dar informações, tanto para os colegas médicos, estudantes, quanto para a população em geral, os professores, inclusive, pais, e assim vai, né? O senhor tinha dito sobre a lei pegar, né? Essa frase ficou meio marcada para mim, assim. Diante de todo esse apelo social, esse apelo de ser sexy, esse apelo de, né, que a gente tem hoje, principalmente com os vapes, né, os cigarros eletrônicos e a maconha, o que o senhor acha que a gente precisa fazer para as leis pegarem, para as leis também abordarem essas outras drogas? Por que o tabaco, nós éramos 30% de fumantes no país, hoje somos 9,3%, 9,8%, conforme a estatística. Estamos falando em 10%, enfim. Por que funcionou? Porque nós trabalhamos a ideia de legislação forte, que é proibido fumar em ambiente fechado, punição exemplar, o dono do restaurante pagava a multa na época,
eu acho que eram 700 e poucos reais, dobrava na segunda vez, fechava o restaurante na terceira vez por 24 horas e depois fechava por 30 dias, se não me engano. Havia punição exemplar. E eu me lembro das peruas da Comissão Estadual Pro Ambiente Livre do Tabaco em São Paulo, que ia nos restaurantes, entendeu? Não? Então, foi uma coisa que pegou, porque alguém pagava a multa. Então, hoje, por exemplo, é proibido venda de bebida alcoólica para menor de 18. Meu, não funciona, porque não tem punição. Cigarro eletrônico é proibido. Você encontra em qualquer banca de jornal. Você compra, isso estava no site das lojas americanas, lá para trás, fizemos tirar o site na época, percebe? Então, não tem punição exemplar. Quer dizer, dia 31 de maio, agora que é o Dia Internacional Sem Tabaco, a luta contra o tabaco no mundo, garanto que vai lá a Polícia Federal lá prender umas pessoas para sair no jornal. Prender pessoas não, vão pegar o material, mas as pessoas não são punidas. O cara está vendendo algo que é ilegal, que foi contrabandeado para dentro do país, e o máximo que se faz é recolher os cigarros que estão lá na loja, percebe? Não. Então, precisa mudar, a punição tem que ser exemplar. Você compra bebida alcoólica por delivery hoje. Todo mundo sabe disso. Não tem punição exemplar. Então, acho que o que falta um pouco é isso para a lei pegar, entendeu? Agora, você tem 100 projetos de leis no Congresso em Brasília para diminuir aí o problema do álcool na nossa população. Nada passa, nada vai para votação. Por que será? Você faz uma ideia do porquê. O lobby é muito grande. Na época da eleição, existe apoios aí das indústrias e assim vai. Então, isso não acontece. Nós conseguimos com o tabaco, eu diria que foi quase um milagre, entendeu? Mas temos que continuar lutando para conseguir em relação ao resto. Em relação à maconha, por exemplo, essa coisa da maconha medicinal, a população faz uma confusão com isso. Se é a maconha medicinal, eu posso usar recreacionalmente? Não, o que é medicinal é o óleo da maconha, é o canabidiol. E a própria UFRJ, a farmácia da UFRJ, dosou os canabidióis, o tal óleo da maconha, quanto que tinha nas coisas feitas a nível caseiro. E tinha aí óleo de maconha que nem canabidiol tinha. Isso são dados aí da farmácia aí de vocês. Então, a gente precisa... deve aprovar aí o plantio da maconha para uso medicinal? Eu acredito até que sim. Né? Eu acho que isso vai ser aprovado, difícil. Agora, uso recreacional, nem pensar. Agora, se vai aprovar para uso medicinal, vai abrir uma brecha aí para se produzir para uso recreacional. Então, se você vai aprovar uma coisa dessas, você tem que fazer uma ampla propaganda oficial do governo relatando os malefícios desse tipo de droga. Que, na cabeça do povo, é uma droga que não faz mal, igual cigarro eletrônico. Isso é fake news. E o jovem se orienta pela internet, não é pelo nosso bate-papo. E na internet você tem de tudo, né? Então, esse é o grande problema, informação que a gente tem que dar para todo mundo. Né? Eu sei que o senhor falou que é um milagre, assim, quase que um milagre, né, a gente ter conseguido essas leis anti-tabagismo, mas acho que é fruto de muito ativismo, e o senhor é um grande personagem dessa luta, desse ativismo na política nacional de controle do tabagismo, né? Na sua opinião, quais são as principais oportunidades que a gente tem agora para poder avançar nessa luta? Quais são os principais desafios, né? O que a gente vai enfrentar para conseguir avançar nisso? Veja, a gente enfrenta o lobby, tá? A favor do tabaco, a favor do álcool, etc. Então, por exemplo, a legislação antitabágica não deve parar. Nós precisamos continuar lutando. Por exemplo, existem países onde o maço de cigarro é de uma cor só. Você não tem propaganda no maço. O maço não fica exposto na padaria.
ele fica embaixo do balcão, percebe, não? Esse negócio de ficar exposto, que é aquele outdoor bonito ali e tal, um dos senhores que estava querendo parar de fumar, ele não conseguia porque ele ia pôr gasolina no carro, aí ele descia para pagar lá no caixa do posto de gasolina, chegava lá, tinha aquele outdoor em cima, e ele não resistia e comprava um maço de cigarro. Estratégia para ele, além de usar os adesivos, etc., etc., estratégia, troque de posto. Vai pôr gasolina num posto que você pague dentro do carro. Percebe, não? Estratégia. Outra moça ia na padaria comprar pão e leite de manhã. Ela fumava 40 cigarros por dia, ela passou a fumar 3, mas empacou nesses 3. Ela ia comprar pão e leite e a moça do caixa já punha os 3 cigarros avulsos que ela comprava há meses, percebe? Solução para ela. Não vá à padaria, mande outra pessoa. Ah, mas eu não tenho quem... Então, vai comprar pão e leite em outro lugar. E ela passou a comprar pão e leite no supermercado, onde lá ninguém a conhecia e não ia pôr os 3 cigarros na frente dela, percebe? Então, são estratégias que a gente usa para lidar com isso. E aí a gente tem que continuar batendo na questão do álcool, porque a propaganda do álcool é para criança e adolescente. E hoje o adolescente, parece que eu atender como alcoólico no consultório, não vou dizer que é uma rotina, mas é frequente. Então, é o pai que me procura porque o filho está chegando alcoolizado todo fim de semana de uma balada. E aí, como lidar com esse cara que não teve limites antes? Com 15, 16, 17 anos, você não dá limite mais para ninguém. Então, nós lançamos o livro 12 Passos, que está no site, depois você dá uma olhada. 12 passos para evitar que as crianças entrem nas drogas. Porque os alcoólicos anônimos têm os famosos 12 passos para tirar o indivíduo do alcoolismo. Narcóticos anônimos têm os 12 passos para tirar o cara da droga. Então, eu juntei ali 12 passos com respaldo científico, a grande maioria deles, para evitar que a criança entre na droga. Primeiro passo, família unida com limites. Limite vem desde pequeno. Né? O cara, no consultório, a menina destruiu meu consultório lá, abriu a torneira, inundou o consultório, puxou o quadro da parede, e o pai me perguntou, doutor, quando que eu devo dar limites para essa menina? E eu falei para ele, o senhor já perdeu 5 anos. Né? Então, limites. Almoçar e jantar com os filhos. Minha esposa ficou brava comigo, porque eu falei, como é que você vai pôr isso? Você não almoça em casa? Chega à tarde para jantar, você vai pôr... Mas eu aproveito muito o fim de semana. A gente faz churrasco, faz pizzada à noite, estamos sempre juntos, a família está sempre junto. Hoje, meus filhos têm 30 e poucos anos, mas eles ainda gostam de estar junto. Então, tem vários passos, exemplo da família. Se o pai fuma e se o pai bebe em excesso, aumenta 25 vezes a chance dos filhos irem para as drogas. É dado exemplo dos pais. Se o pai anda no acostamento com a estrada toda parada, o filho vai andar também. Né? E aí as amizades. Eu discuto muito espiritualidade também com os meus pacientes, porque espiritualidade, esporte, atividades sociais, todas são fatores protetores. Então, uma moça usando drogas, tal, veio conversar comigo e ela falou, tio, todo mundo usa? Não é todo mundo, porque na última 7% dos 8% dos brasileiros experimentaram maconha, 4% são usuários mais frequentes. Então, não é todo mundo. Mas a população, 10% fuma, 90% não fuma. O álcool, uma boa parte, 50% dos brasileiros não tinham posto uma gota de álcool na boca no último ano. Então, não é todo mundo. Mas, para ela, talvez, no pedaço que ela frequenta, seja todo mundo. E eu perguntei para ela, mas tem alguém na sua rua que não usa? Ela comentou assim, tem o pessoal da igreja. E eu falei para ela, que tal você frequentar o pessoal da igreja? O grupo da igreja? Porque se você ficar frequentando o grupo que usa droga, você não vai conseguir sair disso. Então, existem os 12 passos aí para a gente trabalhar, mas é para evitar que entre. Depois que entra, a coisa é complicada. E alguns vão
ter problemas graves, como eu tenho alguns no consultório, que é de chorar. É de chorar, né? A família toda está comprometida com aquela situação de esquizofrenia causada pela maconha, por exemplo, e assim vai por aí afora, né? Então, a prevenção acho que vem antes de tudo, mas, infelizmente, a prevenção, mesmo nas faculdades de medicina, ela fica um pouco jogada de escanteio. Então, a gente tem que ativar isso daí para a gente abrir as portas aí para a prevenção. Eu queria que o senhor contasse um relato do seu paciente mais marcante. Assim. Qual que foi o caso mais marcante para o senhor? Qual foi o mais impactante? O mais impactante foi esse camarada que frequentou a minha casa, amigo dos meus filhos, tá? Eram dois, eles entraram na faculdade e começaram ali a usar droga. Antes disso já usavam um pouco, mas aí caíram num grupo que usa, tá bom. Um ficou 1 ano internado em hospital psiquiátrico com esquizofrenia, não conseguiu se formou depois, tá? Mas ele não consegue emprego, porque no RH acaba tendo problemas, percebe? Porque é só conversar com ele um pouco, você vê que, né, tem alguma coisa ali que está meio complicada. O outro foi internado também 1 ano, não conseguiu se formar, e aí a família, uma situação muito complicada. Então, esses são os casos que me marcaram. Agora, me marcou também, recentemente, a USP tem uma escola dentro da universidade, que é para filhos de funcionários, e o professor de matemática toca um projeto lá na escola. Então, nós somos parceiros. O professor de matemática toca um projeto de prevenção de droga na escola de aplicação da USP. Tá? E uma mãe passou uma carta para ele dizendo, olha, o meu filho queria conhecer o tal do Dr. Bartô, porque cada vez que ele vai na consulta no hospital universitário, ele pega um livreto. E ele tem a coleção toda, e ele se apaixonou lá pelos livretos, ele distribui para os amigos e tal, mas ele queria conhecer o autor do Dr. Bartô. E o professor de matemática me ligou, e eu falei, ué, manda a família vir aqui, eu estou no hospital. Então veio a família, a mãe e os 2 filhos. Esse garoto tem hoje 15 anos, ele começou a colecionar os livretos do Dr. Bartô com 9, e ele virou um representante do projeto para os amigos dele, percebe? Então, você planta uma semente e a coisa vai. E hoje ele traduziu alguns livretos para o espanhol, porque eles são peruanos. Então, esse encontro com ele foi assim, ele estava muito emocionado, muito gozado isso, né? E ele estava ali, quase choramos os 2 lá, porque ele estava assim. Quer dizer, o que representou os livretos? Eu nunca tinha visto esse rapaz, mas os livretos ficam nas mesas dos consultórios e eles podem pegar, já que o médico muitas vezes não faz o aconselhamento breve, né? Então, esse marcou. E outra coisa que marcou foi, eu fui para uma cidade aqui, Santa Cruz do Rio Pardo. Me pediram para ficar 2 dias lá, explicando para os professores, área médica, aconselhamento breve, dei aula, faço um monte de mágica lá, é animado o negócio. Tal. Mas quando eu voltei de lá, 2 dias depois, eu comecei a receber fotos do aconselhamento breve que eles estavam fazendo já em várias unidades. Então, é isso, você vai num lugar, você planta a semente. Não precisa fazer exatamente o que eu faço, né? Tem outro projeto que é Erechim, Rio Grande do Sul, fui lá em 2017 ou 2019, não me lembro mais, e a professora de fisioterapia da universidade toca o projeto lá na cidade, assim, e esse material do Dr. Bartô, hoje, ele está sendo editado pela Prefeitura de Curitiba, está sendo impresso pela Prefeitura de Curitiba para distribuir na rede escolar. Então, a coisa vai... Onde aparece a chance, a gente vai, entendeu? Não? Tenho colegas que me ajudam a imprimir, por exemplo, né? Porque não é barato. Se eu for distribuir 2.000 livretos numa escola, são R$ 4.000, R$ 2 por livreto. Então, não é fácil, né? Então, tem gente que ajuda, tal, e assim vai.
De onde que o senhor tirou a história do vovô? Fiquei curiosa. É uma história pessoal, assim, ou foi algum exemplo que o senhor viu na vida? Não, todos os livretos são exemplos verdadeiros, vividos. Pode ter ali juntar duas histórias numa só, etc., né? Mas eu tive alcoólatras na família, né? Então a gente tem uma ideia do que é isso. Meu pai tinha horror da bebida porque ele tinha 2 irmãos alcoólatras. E a minha esposa também tinha um tio alcoólatra, de cair na sarjeta, uma coisa horrorosa. Então, juntei ali os 2 casos e saiu essa história, né? E muita coisa ali, os outros livretos, são de trabalhos sociais, todos reais, né? Tem um bastante interessante da minha tia, que chama Salgadinhos. Que salgadinhos? Mas a minha tia ligava para mim e falava: João Paulo, você pode atender uma pessoa da minha rua aqui que não pode pagar a consulta? Tal? Posso, tia, manda aqui que eu atendo. Eu atendia e depois chegava um prato de salgadinho, quibezinho frito, pastelzinho frito, e isso se repetiu várias vezes. Até numa festa de família, ela perguntou para minha esposa: e aí, tem gostado dos salgadinhos? E a minha esposa falou: salgadinho? Que salgadinho? Eu moro a 30 quilômetros do consultório, eu comia tudo no caminho. Aí, 2 dias depois, chega um prato de pastel para fritar, para poder chegar em casa. Então, essas coisas vão acontecendo aí. Na medicina, a gente tem muita oportunidade de trabalho social. Tento passar isso também para as pessoas, né? Eu acho que faz a diferença. Tem muita gente, metade do meu consultório acho que é social, entendeu? E aí você ajuda muita gente e o pessoal fica agradecido, é bem bacana. Então, acho que é por aí. Que legal, professor. Deve ser muito gratificante mesmo, porque além de empoderar a pessoa, né, o paciente que o senhor está atendendo, você, como o senhor disse, torna esse paciente um reprodutor, né, das informações que você deu. Então, a gente acaba mudando a sociedade, né, mudando a comunidade que aquela pessoa está inserida. É muito bacana. Tentamos. Isso. Queria muito agradecer a presença do senhor aqui. Queria dar esse espaço para o senhor divulgar o seu trabalho, divulgar também a ajuda de custo. Imagino que o senhor também receba doações, né, para poder reproduzir esses livretos tão feitos com tanto carinho, com tanto empenho que o senhor faz. Queria deixar esse espaço para o senhor aí para terminar. Tem 2 sites, o www.drbartô.com.br, que tem ali tudo que a gente já fez, onde a gente já foi. E tem um site novo que está aí quase no finalzinho, mas já está rodando por aí, que é o projeto de aconselhamento breve. Então, é drbartô.46graus.com. Não me pergunto por quê, que meu filho que organiza as coisas pôs assim e ficou. Mas ali você abre o site, tem escolas e área médica. Aí você clica área médica, vai ter ali o programa de aconselhamento breve, tem várias coisas, todo o material, e tem 50 vídeos para você passar antes das reuniões clínicas do seu departamento, por exemplo. É o aconselhamento breve para o médico, percebe? O mesmo vídeo que vai na escola, estamos passando numa reunião clínica, não importa o tema, mas ele vai ver uma mensagem sobre tabaco, sobre álcool, sobre maconha, sobre crack, e assim vai. Então, vai despertando no médico essa ideia também de lembrar que isso existe e a gente tem que trabalhar essa questão.